De mãe para mãe, vai começar seu podcast sobre birras. O Chega de Birra Cast. Chega de Birra! Seja bem-vindos ao nosso podcast Chega de Birra Cast, o seu podcast sobre birras. Quero saber aí de vocês, se vocês estão gostando. Lembrar que a gente é cast, significa que você pode assistir também aí da sua TV, do seu celular. A gente se arruma, a gente está bem bonito. Para você que está só ouvindo, vem aqui também conhecer a gente em vídeo, não é mesmo, Lio? Eu sou Jamila Tupinambá. Eu sou Eliana Costa. E hoje nós vamos trazer um tema interessante, que é: e quando o meu comportamento potencializa a birra? Exatamente. Eu ouço tanto isso, Lio, das pessoas que chegam para mim. Quando o comportamento você tenta ajudar e parece que você jogou fogo ali e piora o incêndio. Exatamente, acontece muito. É raro, mas acontece muito, né, Lio? Isso. Isso me faz lembrar uma vez, quando a minha filha mais velha, ela tinha 3, 4 anos de idade e estava descobrindo assim o corpo, e ela estava penteando seu cabelo, penteando o cabelinho dela assim, com pentinho, aquele ritmo de criança, bem devagarzinho, sabe? Só que aí tinha um problema. Eu tinha que chegar no trabalho no horário, eu era professora de uma escola. E morava longe do meu trabalho, então tinha um trânsito grande. E ela estudava onde eu trabalhava. É bem comum com o professor que o filho estude onde a mãe trabalha. E aí eu vendo aquela cena, mas não podia esperar. Então eu falei, deixa que eu termino esse penteado. E aí ela, não, eu quero. E começou a chorar. E eu falei, não, mas eu não posso esperar. E aí eu peguei o cabelo dela à força, terminei o penteado dela, coloquei ela no carro e fui para a escola. E ela foi chorando o caminho inteiro, 40 minutos de choro dentro do carro, soluçando, esperneando. E quando chegou na escola, ela ainda estava fazendo a birra. E aí, eu naquele momento fiquei me sentindo impotente, porque eu precisava cumprir o meu horário, né, na responsabilidade profissional. Tinha que cumprir, mas tinha uma necessidade da minha criança, dela querer ter autonomia, dela fazer o seu próprio cabelo, dela poder pentear, e eu sem poder esperar. Resultado, passou o tempo e hoje ela tem 13 anos e até hoje ela tem dificuldade de pentear os próprios cabelos. Nossa. Até hoje eu incentivo ela para que pentee os próprios cabelos, mas ela não teve essa autonomia, talvez, né, por esse ponto que aconteceu ali em tenra infância, onde ela estava desenvolvendo a autonomia. Então, a gente percebe que às vezes, né, eu quis tentar ajudar, quis tentar pentear o cabelo, né, não briguei, não gritei, não fiz nada disso. Sim. Fui bem tranquila, mas só o fato de eu impedir aquela necessidade que ela tinha no momento de autonomia, de pentear os próprios cabelos, foi o ponto de piorar toda aquela birra e ela até levar para uma identidade de futuramente ter essa dificuldade de pentear os próprios cabelos. Então, eu costumo dizer que o que acontece na infância não fica na infância. Então, por isso que a gente tem que ter todo esse cuidado ao educar e ao lidar com as birras, né? E casar isso com a necessidade da vida adulta, as demandas que são imensas, né? A mulher do século XXI cada vez mais sobrecarregada, né? Tem as demandas do lar, tem os cuidados com a criança, tem o lado profissional, os seus próprios sonhos. Junto a isso, cuidar da saúde, ficar bem fisicamente. E aí, quando a gente embola tudo isso na salada de fruta da nossa casa, do educar, a gente acaba, né, sendo a pessoa de, ao invés de melhorar a birra, a gente acaba piorando a birra e sofrendo as consequências disso. Você já passou por alguma situação desse tipo, Lil? Já, sim, já passei. E como você trouxe, é difícil a gente fazer esse link, né? De que uma coisa que aconteceu lá atrás vai repercutir cá na frente.
E, na verdade, você trazendo o caso, eu me lembrei de dois fatos. Um que eu causei a birra, e depois eu vou falar do outro que fez o link com hoje. Saímos para passear, fomos visitar a decoração de Natal da cidade, e chegamos tudo bem tranquilo. E quando eu cheguei, empolgada, aí eu disse, a casa do Papai Noel é ali. Só que eu não imaginava que a fila estava tão grande para conseguir entrar na casa do Papai Noel. Eita! E ele empolgou logo, né? Vamos ver a casa do Papai Noel e tal. Quando a gente se aproximou, que viu o tamanho da fila, era uma fila realmente quilométrica. Não valia a pena passar tanto tempo naquela fila para Não valia a pena pro adulto, né? E talvez até para criança também, quando se visse ali parada esperando aquele tempo todo para entrar. Que não tem noção de tempo. Não tem a noção de tempo, talvez não fizesse sentido. E aí, pronto, ele criou a expectativa de querer entrar na casa do Papai Noel, impulsionada, né, por mim, que talvez se a gente passasse o passeio sem mostrar que ali tinha a casa do Papai Noel, ele nem se tocaria, né, talvez. E criou a expectativa, quando chegou na hora, não vamos poder entrar na casa do Papai Noel, porque não vamos pegar essa fila. E aí, o passeio, que estava no início, já foi desastroso, né? Porque ele foi o restante do passeio todo com aquela insatisfação de não se agradar com nada, porque gerou aquele desconforto, né? Da expectativa que foi quebrada. E ali, tentando, né, lidar com aquela situação, e meio que ele fez o passeio meio que desgostoso, né? Não foi com aquela satisfação que poderia ter sido melhor. Com forma de me reparar, que eu percebi que foi eu que, né, causei a frustração, porque eu criei a expectativa, Sim. né? E depois não pude ser atendida. Eu me comprometi com ele de, em um outro dia, mais tranquilo, voltarmos lá e entrar na casa do Papai Noel. E assim eu fiz, né? Como eu prometi, então, em um outro dia. Porque estava bem no início ainda de Sim, a visitação. galera... Então, muita gente, aquela coisa. Então, passado alguns dias que diminuiu, né? A questão muita gente já tinha ido e tal. E a gente foi em um outro dia, um outro horário mais tranquilo. E conseguimos fazer a visita à casa do Papai Noel. E trazendo na questão do link que você trouxe, né? De uma coisa que aconteceu lá na infância, que reverbera até hoje, eu me lembrei de uma questão. Ele tinha uns 3 anos. E a gente tomando café, eu fiz o cuscuz e botei o cuscuz para ele. Ele comendo o cuscuz tinha 3 anos. Ele se engasgou. Né? Ele foi comer, se engasgou. E aí foi dito para ele assim, coma devagar, mastigue bem. Ó como eu não me engasgo. Sabe? Então, tipo assim... Uma criança de 3 anos aprendendo a comer cuscuz, se comparar com um adulto que já come cuscuz. Até adulto né? se engasga com cuscuz, né? Pois é, aí sim, aí tipo, até hoje ele não come cuscuz. Ah. Ele não gosta de cuscuz. Então é muito raro, eu que vou incentivando, aí eu faço o cuscuz, aquele temperadinho, né, esmiçoadinho. Vá comendo devagar. Ele linkou ao cuscuz que faz engasgar. E isso é muito comum na primeiríssima infância, né, que é até os 3 anos. A criança aprende não é pelo que a gente fala, é pelo que ela vive, são pelas experiências que ela passa, né? Eu lembrei também que Julie, quando ela era pequena, ela estava com virose, foi comer uma lasanha na casa da avó e vomitou. Só que ela vomitou por causa da virose. E ela associou que vomitou por causa da lasanha. E adivinha o que ela não come até hoje? Lasanha. E a gente está dessensibilizando, né? Fazendo esse trabalho de reconstrução neural. Isso. Porque o que acontece? Toda a experiência é como se ela formasse um caminho no nosso cérebro. E quanto mais a gente vai andando nesse caminho, o chão vai ficando batido, ele vai se tornando mais fácil de ser acessado. Passar por aquele caminho. E você fazer outro caminho, tá ali uma mata fechada. Tá ali um mato grande e a gente precisa de uma faca para ir abrindo essa nova conexão. Isso. Porque a primeira já foi criada e se torna mais fácil do cérebro acessar. Então, quando acontece essa situação traumática, há chance, sim, da gente poder converter isso,
né? Com intencionalidade, porque a lindeza do nosso cérebro também é que ele é neuroplástico. Então, o que significa isso? A gente consegue moldá-lo até a velhice. O tempo inteiro a gente consegue fazer esse molde. Então, a gente pode sim ir com essa faca abrindo novos caminhos, mesmo que seja mais difícil no começo. Mas se a gente vai caminhando sempre por ele, vai tornando terra batida e a gente vai conseguindo criar um atalho ali e se tornar mais fácil. Exato. Então, isso é transformador, porque se a gente educa a nossa criança, né, de uma maneira que não é humanizada, que não é tão nobre, a gente consegue recriar um novo caminho, mesmo que no início pareça mais trabalhoso, mais difícil, mas que com o tempo, com as experiências que a gente vai afirmando ali, vai se tornando natural. Então, essa é a lindeza, né? Da gente ter conhecimento de neurociência para poder lidar ali com a birra no nosso cotidiano. Ter essa consciência, né? Faz toda a diferença. Ter esse conhecimento, essa consciência do que a gente está fazendo, a programação que a gente está deixando ali naquele cérebro, faz toda a diferença. E o convite aqui é justamente esse, né? Só que nos desafios do dia a dia, do horário de trabalho, né, das demandas, da sobrecarga, às vezes a gente não tem tempo de ser essa mãe humanizada, né, e de usar as ferramentas que podem levar mais tempo e trazer uma consequência que a vida moderna não consiga suprir. Então, equilibrar as necessidades do adulto com os interesses e as necessidades da criança é o grande desafio da modernidade moderna, né? Da atualidade, da maternidade moderna. Exatamente. É o grande desafio dessa atualidade aí. Porque se a gente parar para ver, a maioria das birras é o conflito dos interesses do mundo infantil com as demandas da vida adulta. Então, é criança versus adulto. O adulto recebe essa criança em casa, mas não tem o tempo de suprir as demandas que ela vem a oferecer. Então, menos culpa também, mas com consciência para a gente ir no que pode, o que a gente pode, mais presença, quando a gente estiver no nosso tempo, ser mais presente, mais intencional, menos celular, mais estudos. Você mesmo está aqui ouvindo esse podcast, está aqui no Chega de Birra Cast, já é uma forma de abrir a mente, de trazer mais consciência, mais intencionalidade na hora que você for ali intervir na educação de sua criança. Era exatamente isso que eu ia trazer. Não, você não precisa estar só, né, nesses desafios. Busque conhecimento, ouça conteúdo que faça abrir essa consciência, né, expandir essa consciência. Que traga sentido, né? Principalmente numa maternidade atípica também, uma das maiores dores é a falta de rede de apoio. E a gente quer aqui se tornar essa rede de apoio para vocês, né? Para isso que foi criado o Chega de Birra Cast, para você conseguir ter conhecimento prático, acessível, né? Então, quero divulgar também que a gente agora está com o Instagram, @ChegaDeBirraCast, onde você também vai poder acompanhar por lá alguns cortes, alguns conteúdos do que a gente vem trazendo aqui. Então, acompanhe esta novidade, né? Quero agradecer a presença de vocês que chegou até aqui, né, nesse ponto do podcast. Quero que você comente aí, né, se algum comportamento seu já potencializou a birra da sua criança, piorou ao invés de melhorar, e como você se sentiu com isso, né? Quero agradecer a presença, deixar meu abraço carinhoso para você e até o nosso próximo episódio. Tchau!